E aí, bênção? Tudo tranquilo com vocês? Comigo tá tudo bem. Vocês já ouviram a expressão "o tempo é curto"? Mais do que uma expressão, isso retrata a realidade. E nesse vídeo eu queria falar com vocês sobre a lição da figueira. Jesus, no capítulo 24, no versículo 32 de Mateus, diz: "Agora aprendo a lição da figueira. Quando o ramo dela está novo e as folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está chegando." Em diversas passagens da Bíblia, o povo de Israel é retratado como uma figueira. Uma dessas passagens está lá em Oséias capítulo 9, versículo 10, onde Deus fala para o seu povo: "Quando encontrei Israel, foi como encontrar uvas no deserto. Quando encontrei os antepassados de vocês, foi como ver os primeiros frutos da figueira." Então, quando Jesus fala sobre a parábola da figueira, ele está falando sobre o povo de Israel. E devemos ver esse povo como um relógio para nós, porque o tempo do fim está marcado com os acontecimentos nessa nação. Quando ele diz: "Quando os ramos estão novos e as folhas começam a brotar", dá a entender a predição de um novo tempo e o restabelecimento de uma nação, já que os judeus foram expulsos de sua terra no período de 70 depois de Cristo, onde ficou conhecido como a diáspora judaica. E os judeus ficaram sem nacionalidade e sem pátria. Então a parábola da figueira conta o restabelecimento de uma nação na terra dos pais, fala sobre uma promessa. O que aconteceu com a criação do Estado de Israel em 1948 foi o fim de 19 séculos de exílio. E em 1967, com a Guerra dos 6 Dias entre Israel e os países árabes, Egito, Cisjordânia e Síria, que durou entre 5 e 10 de junho, Israel controlando com a vitória toda a península do Sinai, as colinas de Golã, a faixa de Gaza e toda a cidade de Jerusalém, Israel recupera um território 4 vezes maior do que o que ele já tinha. E Israel nessa guerra ele perde só 766 homens, sendo que o povo árabe perde 18 mil. Então veja bem, o próprio Deus estava lutando do lado do seu povo. Então faz 70 anos que a figueira viu seus ramos brotando. Aquela geração não passaria sem ver a volta do Filho do Homem. Uma geração ela tem de 70 a 80 anos, como fala lá em Salmos 90:10. Uma geração tem de 70 a 80 anos, o que passa disso é fadeira e cansaço. Então, se uma geração tem de 70 a 80 anos e nesse ano completou 70 anos que Israel se tornou uma nação, a gente deve ficar atento porque o fim está próximo. O próprio Jesus falou, como eu já disse antes, que aquela geração não passaria sem ver a volta do Filho do Homem. E a gente precisa ver o povo de Israel como um relógio. Por quê? No versículo 33, no capítulo 24 de Mateus, ele diz: "Da mesma forma, quando vocês virem essas coisas começando a acontecer, podem saber que a minha volta está bem próxima." Então, quando Jesus voltar, vai ser absolutamente maravilhoso, como absolutamente terrível. Depende de que lado você está. Queria dizer que o tempo é curto e que a decisão está nas suas mãos. Por hoje é só, pessoal. Até logo.